Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Thalita Olímpio e nesse podcast eu vou estar contando sobre a experiência de aprofundar um pouco no estudo sobre a história guarani do José de Alencar e a sua transformação em história em quadrinhos. Para dar início, eu vou primeiro contar um pouco sobre o autor, o José de Alencar, e sobre o seu impacto sociocultural, quanto à sua história. Bom, o José de Alencar, ele foi um escritor que também teve muitas outras profissões. Ele foi jornalista, advogado, romancista e muitas outras coisas. Ele nasceu no ano de 1829 e aos 28 anos, no ano de 1857, ele lançou o livro A História, o Guarani, porque a princípio foi uma história contada em folhetins, lançada no jornal do Rio de Janeiro, o Diário do Rio de Janeiro. Esse lançamento, essas histórias, porque não era somente a dele, mas as histórias elas eram contadas nos nos jornais, para que então os jornais pudessem ganhar uma maior popularidade. Porque, por incrível que pareça, eu fiquei muito surpreendida ao descobrir isso. Os jornais eles eram veículos midiáticos de acesso somente para pessoas de alta classe. Eu não sabia disso, eu fiquei bem surpreendida. E então, ao lançar as histórias no jornal, eles queriam uma maior popularidade, tanto para valores monetários quanto para poder expandir o acesso à cultura, E deu certo. Os estudos indicam que era muito comum naquela época você encontrar pessoas nas praças discutindo, conversando, debatendo, lendo a história. E isso é muito interessante. Realmente é algo que eu fiquei muito, assim, surpreendida e feliz por saber. E então, a sua transformação em história em quadrinho ocorreu no ano de 2009. Ela foi readaptada por Luiz G. e Ivan Jaffe. E já introduzindo a leitura semiótica nessa parte, fazer uma história em quadrinho. Quanto a essa história, por ter sido baseado no livro, teve de ser encurtada, mas de toda forma não perdeu nenhum seu sentido, você consegue entender a história. Quanto à parte da leitura, não só da leitura comum, leitura tradicional, você consegue fazer muitos tipos de leitura. Você consegue fazer uma análise quanto aos movimentos, às expressões faciais, as cores. Nossa, tem muitos tipos de leituras que você pode fazer. E isso é algo que nós que estamos aqui para poder ensinar vocês, nós também ficamos muito surpresos e alegres ao descobrir essas coisas. Porque abre uma outra visão de mundo que você tem. Você começa a pensar, a analisar sobre por que tal coisa está de tal forma, digamos assim, Tipo, por que tal coisa está de tal cor e os detalhes. Você começa a prestar mais atenção nos detalhes. E é isso que a gente quer que vocês busquem quando a gente passa atividades a vocês quanto à leitura da semiótica, que vocês observem até mesmo o balão descrito naquele quadro. E não somente a palavras, como eu estava dizendo. Na história em si, você consegue encontrar vários momentos em que não tem nada escrito. E você consegue entender a história. Apenas pelo fato deles destacarem uma certa cena e naquela cena conter diversos detalhes e expressões faciais e movimentos. Tudo isso é muito importante. E aqui eu gostaria que vocês também me contassem qual foi a experiência de como foi, a experiência para vocês de descobrir um pouco mais sobre a história o Guarani, que sim, é uma história muito importante da literatura brasileira. E também gostaria que vocês me informassem qual leitura da semiótica vocês assim conseguiram se dar melhor ou que realmente mais chamou a atenção de vocês. E aqui eu deixo a minha atividade, tá bom? Desejo para vocês uma boa aula e muito obrigada pela atenção.